A paz do Senhor. Dons espirituais, naturais, ministeriais e etc. Há um engano muito grande em muitos de nós ao pensarmos que o dono nos torna superior às demais pessoas. Aliás, o dom não nos torna acima das pessoas, mas nos torna abaixo, de certa forma. Porque quanto mais dom você tem, você estará a serviço dos outros. Claro que isso não é desprezar ou diminuir também, mas os dons te torna um serviçal. O dom te torna um prestador de serviço, aquele que está a servir. Mas nós temos uma visão muito distorcida, é que percebemos que muito de nós, pensamos que o dom nos torna mais importante do que os demais. E ao invés de servirmos as pessoas, nós pensamos que o dom nos torna alguém em um nível elevado, a ponto de usarmos essa suposta prerrogativa em relação a possuir dons como um meio de subjugar, diminuir as pessoas ou colocá-las a nosso serviço. Observe que Jesus, que tinha os dons de Deus, era usado através da manifestação do Espírito do Senhor Jeová, que estava sobre ele, cumprindo ali Isaías capítulo 61. Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Jesus é o nosso maior exemplo quando disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis em quem? Em mim, descanso para vossas almas. O apóstolo Paulo chega a dizer: sede meus imitadores como sou de Cristo. Mas você percebe que apesar de ser um homem usado, extremamente usado por Deus, se colocou a serviço, mesmo na circunstância em que ele mesmo disse que fosse talvez desprezado pelas pessoas, mesmo assim ele continuaria amando. E o amor ali não corresponde a um sentimento, às emoções à flor da pele, mas sim como alguém que estava disposto a trabalhar em prol das outras pessoas. Ele mesmo chegou a dizer em Filipenses, carta a Filipos, que ele não sabia se ficava ou se ia, ou o que pensar. Mas se eu ficar fosse para continuar sendo útil no reino do céu, então que ele preferia, pela necessidade de prestar esse serviço à igreja, mesmo que estando com Cristo, fosse bem melhor. Então, queridos irmãos, o que nos faz pensar que precisamos de um dom? É porque achamos que vamos ser o queridinho de Deus, xodó de Deus, que vamos ter melhores prerrogativas e direitos diante de Deus e das pessoas, que teremos maiores e melhores importância, ou porque estamos dispostos a cumprir a vontade de Deus, sendo serviçal, sendo alguém útil na edificação, no cumprimento do nosso dever para aquilo que o Senhor tem nos chamado. É para isso que nós
Estamos interessados em adquirir dom? Ou quando se fala de dom, a gente já imagina um palco. Quando fala de dom, a gente já imagina um púlpito. A gente já sonha com um microfone nas mãos. A gente já sonha lá em cima, falando para a plateia que está lá embaixo. Ou falando em voz grossa para deixar as pessoas atemorizadas. O que nos faz interessar em adquirir ou receber? Fico pensando que na nossa geração nós temos mais aptidões, disposição e interesse em adquirir conhecimentos profundos, mesmo em relação à palavra de Deus, e isso não é ruim. Entretanto, qual é a ideia central em adquirirmos profundo conhecimento teológico? É para subjugar? É para competir? Nos sentirmos mais importante e valorizado pelas pessoas? Ou porque imaginamos, vemos a necessidade de instrução que as pessoas têm, a necessidade que a igreja tem de aprender, de crescer e de transmitir as verdades do Evangelho, como Jesus mesmo disse: ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo o que eu tenho vos mandado. É isso que está no nosso coração. Ou queremos emparedar as pessoas, apontando para elas com o dedo no gatilho teológico, científico, seja lá qual for. Se faz necessário compreendermos que Cristo nos chamou para assumir uma posição, uma continuidade no ministério do próprio Jesus, que veio como forma de servo, lavando os pés dos seus discípulos e apóstolos. Fico pensando, se tivéssemos uma cultura evangélica ou dentro do contexto do evangelho, de vivermos lavando os pés dos nossos irmãos, literalmente, qual seria a nossa atitude? Gostaria mesmo de sermos um cooperador, diácono, um presbítero, evangelista, pastor? Ou desistiríamos por causa de tal posição de se abaixar e lavar os pés dos membros da igreja? O que é que nós estamos pensando quando pedimos a Deus para nos usar? Nós imaginamos grandeza ou pequenez? É coisa que precisamos refletir. Vivemos numa direção contrária à palavra de Deus, que é vivermos como uma criança, humilde como uma criança, como um serviço, ou melhor, um serviçal, em prestar serviço a Deus, e isso inclui trabalhar com as pessoas. Pense bem, onde queremos chegar quando pedimos a Deus algum dom. Não faz parte do nosso contexto cristão ou no cristianismo, não combina grandeza, que é o que faz muita gente hoje cair. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas ele mesmo diz que resiste ao soberbo. Quem é que resiste ao soberbo? É o próprio Deus. Porque enquanto Satanás, na arrogância do homem, joga mais lenha, mais combustível, para que esse se sinta o grande, o autor, o criador, um Deus, alguém nas nuvens. Deus olha para nós e diz: seja servo. Olhe para o exemplo do meu filho, que pegou uma toalha e uma vasilha com água e lavou os pés dos seus discípulos, dizendo: do mesmo jeito que estou fazendo, quero vos dar o exemplo para que vocês possam fazer também. O exemplo de humildade cabe em qualquer lugar, agrada a Deus
e nos faz mais úteis no reino do Senhor. Lembre-se, os dons são ferramentas não para nos tornar mais importantes,